Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você está no canal Semeando Fogo, eu sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia do Senhor. E nós estamos aqui hoje para meditarmos na palavra do Senhor e orarmos. E o tema desse vídeo de hoje é cura na sinagoga. Irmão, se você quiser meditar na palavra do Senhor com relação a isso, pode ir no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no início do Evangelho de Marcos, você vai meditar capítulo 1, capítulo 2, você vai ver o Senhor chamando os discípulos, indo na sinagoga, batizando. Marcos, ele dá um resumo, de algumas coisas que você vê nos outros evangelhos sinópticos. O que são evangelhos sinópticos? São evangelhos que têm mais ou menos a mesma história contada. Então, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinópticos. Quando você vai para João, aí já é um outro evangelho. É um evangelho mais espiritual. Eu gosto muito do evangelho de João também. E particularmente eu gosto muito do evangelho de Marcos, porque o evangelho de Marcos dizem que foi praticamente escrito para os romanos, e os romanos por serem soldados, por serem guerreiros. Então é um evangelho que traz muita libertação, traz muita cura, traz muito combate espiritual, e eu gosto, irmãos, gosto muito. E, enfim, você percebe que o Senhor, ele inicia o seu ministério, e ele, como de costume dos judeus, aos sábados eles iam na sinagoga. E você percebe que os cultos nas sinagogas, ou as reuniões nas sinagogas, como você queira chamar, na realidade os nossos cultos são muito parecidos com os que existiam na sinagoga. Por quê? Porque quando você entrava na sinagoga, você tinha meditação na palavra, eles meditavam na palavra, orações, louvor, tudo isso na sinagoga tinha. Recolhia oferta, Então o que acontece é praticamente uma cópia, dos cultos ou as reuniões que existiam na sinagoga. Só que quando o Senhor ele entra nas sinagogas, ele entra de uma forma muito diferente, porque quando ele ensinava, e ele ensinava de uma forma diferenciada, porque quando eles escutavam ao Senhor, eles falavam, ele ensina como quem tem autoridade. É diferente. A forma que ele ensina, como ele fala, é diferente, porque a gente percebe que ele tem autoridade nas suas palavras, firmeza nas suas palavras. O que ele fala, ele cumpre. Certeza naquilo que ele está falando, experiência naquilo que ele está falando. É diferente. Não há hipocrisia, não há falsidade naquilo que ele fala, porque os fariseus, alguns fariseus, nós não vamos generalizar, eles ensinavam uma coisa e praticavam outra. E o Senhor, ele ensina com autoridade, com firmeza. Só que havia uma diferenciação daquilo que ele ensinava, porque ele ensinava e logo depois vinham os sinais. E você percebe que dentro da sinagoga o endemoniado se manifesta. Você percebe que dentro da sinagoga um homem é curado das mãos mirrada. Você percebe que dentro da sinagoga uma mulher curvada, havia 18 anos, é curada e liberta dos demônios. Então você percebe, irmãos, que dentro das igrejas, agora vamos para as igrejas, Você percebe que dentro das igrejas, quando você não tem um trabalho efetivo de um ensino, um ensinamento de autoridade dentro da palavra, quando você não pega a palavra e ensina da maneira correta, ou prega da maneira correta, como deve ser pregada, principalmente com relação à sã doutrina, e sã doutrina é exatamente isso, é aquilo que traz saúde para a nossa alma. Você tem uma igreja doente, você tem uma igreja debilitada, você tem uma igreja onde você ouve a palavra, mas não acontece nada, aonde você vai nos cultos, mas também não acontece nada. E aí você percebe por que não acontece, porque normalmente quem está lá na frente e não acontece nada, perdeu a autoridade.
Mas perdeu a autoridade por quê? Porque ensina uma coisa e faz outra. Virou um fariseu hipócrita, dessa classe de fariseus hipócritas. Culto, irmãos, bota uma coisa na sua cabeça: culto ao Senhor. Quando o Senhor está na casa, alguma coisa tem que acontecer. E nós somos provocadores de milagres, provocadores de libertação. Não tem como você fazer um culto em torno do nome do Senhor Jesus e não haver libertação, não haver cura, não haver milagres, não haver batismo no Espírito Santo, alguma manifestação de poder, seja ela qual for. Porque o próprio Senhor falou: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Se 2 ou mais reunires em meu nome, eu estarei no meio. Amém. Então por que não acontece nada? E aí você vai no culto, e eu já fui em cultos que você chega lá ruim e sai pior. Eu já fui em cultos que dá vontade de você levantar e ir embora. Eu já fui em cultos que eu já levantei e já fui embora. Senhor, dá licença, o Senhor não está aqui. Você procura o Espírito Santo e o Espírito Santo não está. Então, o que eu estou fazendo aqui, se o Espírito Santo não está? Porque tem que acontecer alguma coisa. Porque o reino dos céus, ele é exatamente isso. O reino dos céus é manifestação de poder. Quando o Senhor veio estabelecer o reino, ele veio estabelecer poder, cura, libertação, manifestação do alto. Ele veio trazer o reino dos céus aqui para a terra, irmãos. Sabe, então, como que eu vou fazer uma reunião ou um culto, seja lá o que for, que não seja de ensinamento, né? Porque às vezes até em um culto de ensinamento ou em uma ministração da palavra o mal se manifesta. Pode acontecer, sim, eu já vi. Por quê? Porque o Senhor está na casa. Porque há um sobrenatural na casa, há um poder na casa, há uma manifestação na casa. E aí por que não acontece hoje? A culpa é de quem? Do Senhor? Não. Do Espírito Santo? Também não. A culpa é de quem? Da liderança. De quem está à frente do trabalho. Irmãos, eu sou bem sincero, para sermos religiosos, para participarmos de mais uma religião, eu permanecia onde eu estava. Porque eu nasci em berço católico, depois fui espírita e por fim o Senhor me trouxe para a igreja evangélica. E dentro da igreja evangélica, o que mais me chamou a atenção foram as manifestações do poder de Deus. Então, se eu vou numa reunião, num culto, seja lá o que for, e não acontecer nada, eu não senti a presença de Deus, não senti que o Senhor está no ambiente, não senti que o Espírito Santo tem liberdade para operar e para fazer a maneira que Ele quer, como Ele quer, falar do jeito que Ele quer. Se eu perceber que é o homem que está dirigindo, que é o homem que está fazendo, que é o homem que está determinando, que é o homem que está prendendo o Espírito Santo, que é isso, pastor? Prendendo o Espírito Santo, sim. O Espírito Santo, ele é educado. Ele não sai invadindo igual o diabo faz, não. Ele é educado, ele bate. Eis que estou à porta aí, bato. Se alguém abrir, eu entrarei, sentarei com ele e juntos cearemos. Ele é educado, ele bate na porta, ele não invade. Então, quando eu faço uma reunião, quando eu faço um culto, quando eu me reúno em torno do nome do Senhor, eu convido ele para participar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Aquilo que o Senhor veio estabelecer. E essas curas, essas libertações foram feitas dentro da sinagoga. E quantas pessoas dentro das igrejas estão precisando de cura, precisando de libertação e estão ali dentro? Pessoas endemoniadas dentro da igreja, irmãos. Pessoas enfermas da alma, enfermas fisicamente, enfermas mentalmente, dentro das igrejas. E aí você vai naquele culto, é a mesmice, aquela coisa, aquela mesmice. Já sabe até o que vai acontecer, aquela mesmice. E não acontece nada. E não há uma oração de libertação, não há uma oração de confronto, não há uma oração de sacode, né? O pessoal da IURD que fala muito isso, aquela oração de sacode, aquela sacudida mesmo no mundo espiritual. Não há. Por quê?
Ah, eu não sei, irmãos. Eu poderia dar N motivos aqui. N motivos. Porque o pastor não quer perder membro, porque o pastor tem algum problema no mundo espiritual e não quer que seja revelado. Alguma coisa acontece. Quando você não confronta o adversário da tua alma, quando você não confronta o inferno, quando você não confronta aquilo que está incomodando a igreja ou alguém que está ali dentro, alguma coisa está errada. Eu lembro até hoje, uma vez, para nós orarmos, né, que eu fui pregar numa igreja lá em Rio das Pedras. E quando eu comecei a pregar, entrou uma jovem na igreja. Quando a jovem entrou, o Senhor falou comigo assim: ela vai manifestar. E aí eu continuei pregando. Irmãos, quando eu continuei pregando, não deu outra. A jovem manifestou, mas manifestou feio. Por quê? O Senhor estava na casa. Quando Jesus está na casa, quando ele prega na sinagoga, quando ele ensina, aquele endemoniado, ele se manifesta. Que temos nós contigo, porque vieste nos perturbar antes do tempo. Eu sei bem quem és, é o Santo Filho de Deus. Aí Jesus fala assim: cala-te e sai dele. E aí você pergunta assim: por que o Senhor falou isso logo? Não conversou com ele? Não... Porque tem muita gente que fala isso, né? Ah, Jesus não conversava com demônio, Jesus não entrevistava demônio. Com Gadareno ele fez o quê? Mas nesse mesmo evangelho de Marcos você percebe logo depois que Jesus não deixava eles falarem porque eles sabiam quem ele era. E não estava na hora de manifestar realmente, verdadeiramente, quem era o Senhor. Esse era o motivo. Amém, irmãos? Então vamos orar, vamos falar com Deus e vamos meditar nessas palavras e meditar no Evangelho de Marcos. Eu gosto muito, irmãos, do Evangelho de Marcos. Gosto muito. É um evangelho curto, pequeno, eu gosto por demais. Tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu gostaria que, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei aonde está a sua dor, eu não sei se você tem algum problema sério espiritual, algum parente seu. Eu gostaria muito que, quando nós orássemos, se você quiser, pega uma fotografia, né? Traz uma fotografia dele, pega aí uma roupa, né, de um parente, de um ente querido, que você sabe que precisa de libertação, precisa de cura, né? Vamos trabalhar a fé, irmãos. A Bíblia não proíbe trabalhar a fé não, tá? Então vamos trabalhar com a fé. E nós vamos orar e determinar a cura, a libertação no mundo espiritual. O que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Se 2 ou 3 concordarem, é concordado lá também. Então vamos orar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Senhor, a tua palavra diz que se 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, 2 ou mais, o Senhor estaria no meio. Se 2 concordarem na terra, seria concordado no céu. E eu não quero fazer oração prolongada não, Senhor, porque o Senhor sabe onde está o problema. O Senhor sabe, Pai, esse meu irmão ou minha irmã que está orando comigo agora, aonde está, manto, kebitas? Aonde, meu Senhor, está manifestado algum tipo de obra maligna, algum tipo de obra do mal, Senhor. Aonde foi feito, Pai, um trabalho, onde foi arriado um trabalho, aonde foi feita uma obrigação, aonde foi colocado o nome dessa pessoa, o nome desse homem, o nome dessa mulher, o nome dessa família. O Senhor sabe, meu Pai, essa mulher, essa amante que prometeu destruir o casamento, não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Esse homem, meu Pai, que deitou com essa mulher e levou maldição para dentro de casa, levou maldição para sua família. Esse jovem, essa jovem que não consegue se libertar dos vícios, da cocaína, da maconha, do cigarro, da bebida, da prostituição. Meu Deus e meu Pai Celestial, coisas terríveis têm acontecido por aí, o Senhor sabe, porque tudo o Senhor vê. A humanidade está encharcada do pecado, mas o teu sangue liberta. O teu amante que levante como nuce, amando como nugue afaço, narabi derecante ou como naragai,
Jesus, o diabo e os demônios conhecem o poder que há no teu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, meu Senhor, que o teu sangue nos liberte. Que teu sangue, meu Senhor amado, nos limpe. Que teu sangue nos purifique. Porque o Senhor é o advogado dos advogados. O juiz dos juízes é o Senhor. Então bate o martelo, Senhor, nessa hora. Deus nos dando vitória naquilo que nós precisamos e necessitamos. Porque tem causas que são espirituais. Tem demandas que são espirituais. Tem manifestações que são espirituais. E não adianta, na força do braço eu não consigo. Eu tenho que estar em oração, em jejum, descer em separação, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meu Pai, nessa hora, toma esse meu irmão e essa minha irmã que está orando comigo. Toma, meu Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, essa família, esse filho, essa filha. Toma nas tuas mãos, meu Pai, essa criança que está enferma, foi dormir, meu Pai, e está enferma, Senhor, com essa febre, meu Pai, e a febre é espiritual, porque diz a tua palavra que quando o Senhor saiu da sinagoga, que o Senhor foi com seus discípulos até a casa de Pedro. Dentro da casa de Pedro, a sua sogra estava enferma, estava com febre, Senhor, em cima daquela cama. E diz a tua palavra que o Senhor só tocou na mão daquela mulher. Tocando na mão daquela mulher, a febre a deixou. Então, Senhor, se há uma febre agora, algum mal em cima dessa criança, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, seja arrancado esse mal agora. Deus, em nome de Jesus, guarda para essa família, essa criança, essa casa, do terror noturno. Guarda, meu Senhor, desses demônios que vêm perturbar de madrugada, que atacam para a criança quando está dormindo, com pesadelos, com manifestações daquilo que elas viram durante o dia, mensagens subliminares, ataques através da internet, através daquilo que ela vê, através daquilo que ela ouve. Meu Deus e meu Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, arranca dentro dessa casa esse mal, meu Senhor. Pai, toma o nosso trabalho. A palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, que o Senhor fecha, ninguém abre. E tem olho grande, e tem inveja, e fazem feitiçaria, e querem puxar o nosso tapete, colocar a gente para fora, está amarrado, está queimado em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que o Senhor se alegra com a prosperidade do teu povo. Então está queimado o olho grande, queimado a inveja, queimado todo o mal em nome de Jesus. Pode sair olho grande, pode sair inveja, pode sair feitiçaria, pode sair magia negra. Em nome do Senhor Jesus, seja queimado agora todo o mal. Se jogaram pó de cemitério, como já fizeram uma vez no comércio de uma pessoa, para deixar aquela pessoa maluca, acabar com o comércio, acabar com o casamento, e o Senhor foi lá e fez uma grande obra. Meu Deus e meu Pai Celestial, continua fazendo, Senhor, seja amarrado, queimado agora em nome de Jesus, todo mal contra a minha vida, contra a minha família, contra, Pai, as minhas filhas, meu Pai, contra a minha casa. Meu Deus e meu Pai Celestial, estende tuas mãos de poder, meu Senhor, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, aqueles que estão orando, que estão inscritos no canal. Meu Deus, vai jogando por terra todo o mal, Senhor. Arranca esse mal do coração, arranca, meu Senhor amado, essa angústia, arranca essa dor, meu Senhor amado, arranca essa ansiedade. Meu Deus e meu Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, queima e destrói toda a obra do inferno, Pai, todo o mal, em nome do Senhor Jesus, de cima dessa pessoa. Meu Deus e meu Pai Celestial, essa pessoa atravessou de 2025 para 2026, mas os problemas estão aí, meu Pai. Ela atravessou com ansiedade, atravessou com princípio de depressão. Senhor, em nome do Senhor Jesus, depressão, Pai, é obra do diabo, é obra do inferno. Então, em nome de Jesus, todo espírito maligno, todo espírito de ansiedade, espírito de depressão, espírito de suicídio, em nome do Senhor Jesus, agora eu te repreendo. Seja queimado agora em nome do Senhor Jesus. Demônio que vem travar os caminhos, travar a vida financeira, nada dá certo, essa pessoa não prospera,
prospera, ela não consegue prosperar, não consegue sair das dívidas. Meu Deus, meu Pai, a porta não abre, está sempre desempregado. Em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus, seja queimado agora. Em nome do Senhor Jesus, toda obra do inferno agora, todo mal da minha vida, todo mal da minha casa, todo mal da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, das minhas filhas, da minha família, em nome do Senhor Jesus, da minha mãe, em nome do Senhor Jesus, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, em nome do Senhor Jesus, dos meus irmãos que estão ouvindo, as minhas irmãs, ouvindo essa oração agora, em nome de Jesus, inscritos no canal, todo mal agora, todo inferno, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, de umbanda, quimbanda, feita no candomblé e no voodoo, seja queimado agora todo mal, em nome de Jesus, de cima de nós, das nossas costas, que foi lançado, que foi falado, que foi proferido, que foi arriado, em nome de Jesus, todo mal agora, em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai todo mal, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Eita glória, amém, meu irmão, glória a Jesus. Oração forte, irmão. Tem que orar, irmão, tem que orar, tem que partir para cima. Jesus partia para cima dos demônios, ele não ia atrás não, só que os demônios iam lá, e quando Jesus chegava, porque vieste nos perturbar, tem que perturbar, irmão. A luz chegou, a banda cala sebe, a banda que a do ré, aleluia. O mal cresce, a treva cresce por ausência da luz. Está tudo treva. Se você chegar com a lanterna, chegou a lanterna, vai iluminar tudo. Se você acender a luz, a treva acaba. Então, as trevas crescem por ausência da luz. Quando a luz é omissa, quando a luz não quer se manifestar, quando não parte para cima. Amém? Pega seu copo com água aí, vamos orar. Com fé, irmãos. Glória a Jesus. Você que tem pressão alta, diabetes, câncer, interessa, não importa. Para Deus não tem negócio de doencinha, doençona, doença grave, doença não, enfermidade, não, Ele cura tudo. Em nome de Jesus, Senhor, apresentamos esse copo com água, pedindo ao Senhor que o poder do Teu Espírito Santo agora, Pai, venha sobre essa água, em nome de Jesus, sobre as moléculas, esses átomos sejam agora tomados de poder pelo poder do Espírito Santo, poder de cura. E quando eu beber essa água, que ela sirva para a cura de qualquer tipo de enfermidade, em nome de Jesus. Beba com fé, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe a sua casa, a sua família, onde você colocar a planta dos pés, onde você entrar, todo mal caia por terra, em nome de Jesus, tá bom? Beijo no coração. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça de deixar o teu like. Se você quiser botar algum comentário, coloque, depois eu leio e respondo, tá bom? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, você que não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo, tá? Beijo no coração, fique na paz do Senhor e não esquece, você ora por mim e eu oro por você. Fique com Deus, fique na paz.